Carta de Tiago, capítulo de número 4, no Novo Testamento. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Nós lemos em Timóteo nesta manhã, o evangelista Denner leu em Timóteo, só você ir um pouco mais à frente. Hebreus, logo depois Hebreus, Tiago, capítulo de número 4, vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Vamos ler aqui 10 versículos, Tiago, capítulo 4, versículo 1 em diante. Os irmãos já encontraram, amém? Está escrito assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem isto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes, pedes e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em os vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes da maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, chorai, convertei o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, meu Deus, agradecemos e engrandecemos o Senhor pela Tua palavra. Meu Deus, sabemos que o Senhor já tem falado conosco nesta manhã, e queremos Te pedir, Senhor, continue a falar aos nossos corações, porque nós queremos aprender, Senhor, da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, amém. Os irmãos podem aí tomar o seu assento, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos aprender um pouco, através desses versículos a qual nós acabamos de ler, e nós podemos perceber que aqui existe algumas exortações de Tiago para com a igreja e para com as pessoas cristãs, num contexto geral. Nós podemos ver aqui Tiago confrontando, irmãos, as nossas realidades, as nossas lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, especificamente na comunidade da fé. E como nós falamos aqui também, em todo o nosso âmbito social. E ele nos desafia aqui através desta palavra, que nós venhamos entender ali a raiz de todos os conflitos que acontecem no nosso meio, ou aonde quer que nós vamos. E nós sabemos, irmãos, que cada exortação na palavra de Deus, ela também tem uma solução para as nossas vidas. Porque o mesmo Deus que corrige, o mesmo Deus que exorta, Ele também nos ensina o caminho, Ele também nos mostra a solução para que nós venhamos levar uma vida sem conflitos, uma vida em paz. Nós podemos ver, irmãos, que nós vivemos em um mundo cheio de tensões, desavenças e rivalidades. E é muito difícil, irmãos, no mundo em que nós vivemos, nós não cedermos às paixões mundanas. Porque nós vivemos nesse mundo e as tentações, irmãos, estão a cada esquina. Todos os dias nós somos tentados.
seja o cristão ou não, ele é tentado a não fazer a vontade do Senhor. E Tiago aqui, irmãos, ele nos lembra que muitas das vezes os conflitos que nós enfrentamos, muitas das vezes de irmão para irmão, de pessoa para pessoa, esses conflitos, irmãos, eles não vêm do exterior, mas esses conflitos, ele vem do interior. Ele vem, irmãos, de dentro de cada um de nós. Ele vem do nosso coração. E hoje nós descobriremos aqui, irmãos, o que nós podemos fazer para nós termos uma vida em paz com os homens e ter uma vida em paz com o nosso Deus. Porque, irmãos, quando nós temos uma vida em paz com o nosso semelhante, nós também temos paz com o nosso Deus. E essa é a vontade do Senhor, que nós venhamos ter paz com Ele. Nós temos aqui algumas exortações. E essas exortações, irmãos, elas servem para a nossa vida. Irmãos, nós vivemos em dias em que o evangelho, irmãos, tem sido ministrado, mas um evangelho venha somente até a Cristo. E Cristo resolverá todos os seus problemas. Nós já ouvimos hoje aqui nesta manhã que Jesus, ele tem poder para prosperar. Jesus, ele tem poder para curar. Jesus, ele tem poder, irmãos, até para ressuscitar os mortos. Jesus, ele tem poder para fazer bem mais do que pedimos ou do que pensamos. Jesus, ele não só tem poder, mas ele tem todo o poder. Mas nós temos também que entender, irmãos, que o evangelho, ele é conduta. Que o evangelho, irmãos, ele é um estilo de vida. É uma cultura, é um culto, a qual nós cultuamos a alguém, nós cultuamos ao Senhor. E o Senhor que cura, que sara, que liberta, que restaura, Ele é um Deus também de comunhão, que requer comunhão com cada um de nós. E alguns dias atrás nós fomos ministrados aqui, irmãos, que o Senhor nos escolheu para ser luz, o Senhor nos escolheu para ser sal. O Senhor escolheu, irmãos, a cada um de nós para ser diferentes nessa terra. Porque, irmãos, as pessoas estão gemendo, estão sofrendo. E o Senhor requer que através do nosso testemunho, as pessoas venham se achegar ainda mais à presença dEle. A presença do Senhor Jesus. Então nós vamos ver aqui no versículo de número 1, que está escrito, Tiago dizendo, da onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Irmãos, Tiago aqui começa questionando a origem dos conflitos e das brigas entre as pessoas num contexto geral. E aqui, irmãos, ele relata que tudo isso vem de dentro de cada um de nós, vem de dentro dos nossos corações. Ou seja, irmãos, nós alimentamos os conflitos, nós alimentamos aquilo que vai estar dentro do nosso coração. E ele diz que muitos conflitos que acontecem, irmãos, muitas das vezes entre o povo de Deus, muitas das vezes entre as pessoas lá de fora, muitas das vezes, irmãos, entre os governantes, entre os poderosos, esses conflitos, ele vem por causa dos seus próprios interesses, por causa das suas ambições. Porque, irmãos, nós vivemos, infelizmente, em um mundo egoísta. Nós vivemos, infelizmente, irmãos, em um mundo em que as pessoas procuram apenas as suas ambições, procuram apenas os seus desejos, procuram apenas a sua própria vontade. Como diz ali, pessoas que buscam apenas satisfazer o seu próprio ego, o seu próprio coração, satisfazer principalmente o seu próprio ventre. Infelizmente nós vivemos, irmãos, em um mundo assim, em que as pessoas, irmãos, são a cada dia mais egoístas, buscam o seu próprio querer e a sua própria vontade. E Tiago, ele diz, é disso que vem as contendas, é disso que vem, sabe, as desavenças. Porque, irmãos, nós vivemos em uma época em que cada um busca apenas o seu e não se preocupa com o seu próximo. E ele diz, da onde é que vem as contendas? Nós estamos, irmãos, vivendo em épocas
em que diversas partes do mundo, guerras estão acontecendo. E o porquê dessas guerras, irmãos, às vezes não é apenas por causa de uma faixa, de um território, não é apenas, irmãos, por causa de um pedaço de terra, mas isso, irmãos, vem do interior, do coração de cada um. Ele diz: da onde é que vem as guerras, senão da ambição, senão daquilo que nasce dentro do coração. Perceba que Tiago, ele fala aqui, irmãos, acerca das paixões. E essa paixão também deriva uma outra palavra chamada hedonismo. E o hedonismo, irmãos, é uma cultura em que se busca apenas o próprio interesse. E não é isso, irmãos, que nós vivemos nos dias de hoje. Nós vimos, irmãos, por diversas partes do mundo, as pessoas buscam apenas o seu interesse, sem se preocupar com o espaço do seu próximo, sem se preocupar com o que vai acontecer com o seu próximo. O que importa é que o meu interesse venha a ser satisfeito. O hedonismo se preocupa apenas com o seu próprio prazer. E nós estamos, irmãos, vivendo em uma geração que busca a todo custo prazer, que busca a todo custo satisfazer a sua vontade. Há pessoas que até dizem: o importante é você ser feliz. O importante é você fazer a sua própria vontade. O importante é você se amar. O importante é você viver, porque a vida é uma só. Mas muitas das vezes, irmãos, nós nos esquecemos que a nossa vida é uma vida para a glória de Deus. A nossa vida é uma glória, irmãos, mas para a glória do Senhor. O próprio Senhor Jesus, irmãos, ele veio a este mundo, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. O próprio Senhor Jesus, ele não veio a este mundo para fazer a sua própria vontade, mas ele veio a este mundo para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que Jesus fosse para a cruz, e lá na cruz do Calvário, ele entregou a sua vida por amor a cada um de nós. Ele derramou todo o seu sangue. Jesus, ele não veio para satisfazer o seu eu, a sua vontade. Jesus, ele não veio aqui nessa terra para desfrutar apenas de prazeres e dizer que seja feita a minha vontade, mas ele veio aqui, irmãos, para servir. Ele veio aqui para fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. E nós estamos aqui nessa terra com um propósito, irmãos. Eu creio sim que Deus, irmãos, é um Deus que prospera, que abençoa, que cura e que sara. Mas tudo que acontecer na nossa vida tem que ser para a glória do Senhor. Irmãos, o mundo a qual nós vivemos está procurando desenfreadamente prazeres próprios. Não se preocupam se a vida delas ou o que elas estão fazendo vai glorificar ao Senhor. Mas nós que conhecemos a Cristo, sabemos que a nossa vida é para a glória do nosso Senhor. Nós fazemos parte do reino, e esse reino tem um rei, e o nome desse rei é Jesus Cristo. E nós estamos aqui nessa terra, irmãos, para agradar, levar uma vida que glorifique o nome daquele que vive, daquele que reina, e ele está vivo, e o nome dele é Jesus Cristo. Aleluia! O nosso propósito de vida, irmãos, tem que ser glorificar o nosso Deus. Porque senão não faz sentido algum. E no versículo de número 2, ele segue dizendo: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Tiago, ele continua a destacar aqui, irmãos, a causa dos conflitos, apontando as ambições egoístas. Mas ele nos ensina aqui também, irmãos, a não ceder a algo que é muito corriqueiro na vida das pessoas, a inveja. Ele diz aqui, irmãos, para que nós não venhamos cobiçar. Ele diz: cobiçais e nada tendes, porque sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Isso aqui, irmãos, é algo que todos nós estamos sujeitos. Irmãos, isso aqui é algo que todos nós temos que tomar cuidado e vigiar nas nossas vidas.
O que eu estou ministrando aqui, irmãos, é a palavra de Deus aos nossos corações. Aleluia. Tiago, ele diz, irmãos, para que nós venhamos guardar o nosso coração. Porque, irmãos, isso aqui muitas das vezes vai gerar ingratidão nas nossas vidas. Quando nós, irmãos, invejamos algo que Deus faz na vida de outro, ou algo que Deus tem feito na vida de um outro, nós estamos revelando com isso uma ingratidão no nosso coração. Porque, irmãos, se nós formos olhar para as nossas vidas, nós temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor. Ele diz, vocês cobiçam e nada tendes, porque sois invejosos. Ele está nos ensinando aqui a ter uma vida de gratidão ao Senhor, de agradecer a Deus, muitas das vezes por aquilo que acontece na vida do meu semelhante, de louvar ao Senhor, muitas das vezes por aquilo que Deus está fazendo na vida do meu irmão. Ele diz, cobiçais e nada tendes, porque sois invejosos e nada podeis alcançar. Ele está dizendo aqui, antes de tudo, levais uma vida de gratidão diante do nosso Deus. Irmãos, nós temos que agradecer todos os dias, independente se as coisas estão do jeito que nós gostaríamos ou não, nós temos que louvar ao Senhor, de agradecer a Deus por todas as coisas, agradecer ao Senhor pelo ar que respiramos, pelo pão que nos alimenta, agradecer ao Senhor por podermos andar, por podermos falar, agradecemos ao Senhor que mesmo com a nossa falibilidade, Deus nos usa do jeito que nós somos, Deus nos ama do jeito que nós somos, e nós temos que ser gratos ao Senhor. Irmãos, nós temos que louvar a Deus por aquilo que Ele está fazendo na vida do nosso semelhante, porque quando Ele abençoa alguém, consequentemente, nós também somos abençoados, porque nós somos um na pessoa de Cristo Jesus. Aleluia. Ele diz, e nada tendes, porque não pedes. E no versículo 3 ele segue dizendo, pedis e não recebeis, porque pedes mal, para gastardes com os vossos deleites. Irmãos, sabe algo que eu tenho aprendido? Que Deus, Ele sonda a intenção do nosso coração. Tudo que nós formos fazer, irmãos, nós devemos fazer com boas intenções. Porque Deus, Ele sonda os nossos corações. Até o bem que eu vou fazer a alguém, se esse bem ele não for de coração, mas se esse bem ele for para demonstração, para auto se gloriar, Deus, Ele sonda aquilo que está no nosso coração. Tudo, irmãos, tem que ser feito com a boa motivação. Inclusive as nossas orações. Olha só, ele diz aqui, bem claro, pedis e não recebeis, porque pedes mal para gastardes com os vossos deleites. Por que muitas das vezes nós pedimos e não recebemos? Porque a nossa motivação muitas das vezes é errada. Às vezes a pessoa fala assim, como eu gostaria que Deus me abençoasse, que Deus me prosperasse, que Deus, sabe, escancarasse as portas dos céus, derramasse bênçãos sem medida sobre a minha vida. Mas às vezes a intenção do coração da pessoa é para que outros vejam o que Deus está fazendo na vida dela. Às vezes a intenção não é uma intenção de glorificar a Deus. Não é uma intenção de agradar ao Senhor. Às vezes a pessoa pede algo a Deus, mas a intenção daquele pedido não é algo legal. Não é algo que vai exaltar ao Senhor. Então, com isso, nós aprendemos que tudo que nós pedimos, nós temos que pedir para a glória de Deus. Por que eu estou pedindo para o Senhor me curar? Por que eu estou pedindo para o Senhor me prosperar? Por que eu estou pedindo para o Senhor fazer algo na minha vida? Por quê? Para que eu estou pedindo isso? É para que eu venha me autoproclamar ou é para que o nome do Senhor seja exaltado? É somente para mim ou é para que outros também venham ser abençoados? Qual é o desejo, qual é a intenção do meu coração? Quando eu dobro o meu joelho para falar com Deus, qual é a minha intenção de apresentar aquela oração ao Senhor? É uma oração religiosa ou é uma oração que vem do fundo do meu coração?
Jesus, ele diz, quando se achegar diante dele, nós devemos, irmãos, rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. Não tem que ser uma oração como a oração dos fariseus para se apresentar e todos verem, mas é uma oração que rasga o coração em sinceridade, para que o Senhor seja glorificado, para que outras pessoas sejam abençoadas, e assim nós vamos vivendo o reino de Deus todos os dias das nossas vidas. Irmãos, eu me lembro aqui da mãe de Tiago e de João. Certa vez elas chegaram diante de Jesus e olha o pedido desta mãe. Irmãos, eu creio que toda mãe ela quer o bem do seu filho, sim ou não? Mas olha o pedido desta mãe diante de Jesus. Ela diz assim: olha, Jesus, vou fazer um pedido. Quando o Senhor estiver na tua glória, permita que os meus filhos se assentem ao teu lado, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus, ele diz assim, você não sabe o que você está pedindo. Porque Jesus, irmãos, ele ia beber o cálice da morte, eles não poderiam provar aquilo. Mas ela, como uma boa mãe, Senhor, permita que os meus 2 filhos se assentem ao seu lado, um à tua direita e outro à sua esquerda. Depois os discípulos ficaram até meio cabreiro com aquele pedido. Mas olha o pedido, irmãos. Qual era o pedido daquela mãe? Que os filhos delas fossem vistos. Porque os judeus pensavam que o reino de Cristo era um reino terreno. Então o que acontece? O Messias, ele vai estar lá sentado, um reino terreno, o meu filho à direita, o meu filho à esquerda. Todos verão eles lá e falarão: olha lá, o filho de Zebedeu, olha lá o filho da mulher, que a Bíblia não diz qual é o nome da mulher. Ela pediu, mas ela pediu mal. Ela pediu, mas ela pediu para quê? Para que a família dela fosse reconhecida através dos seus filhos. E Jesus diz: você está pedindo, mas você não sabe o que você está pedindo. Então entenda, irmãos, como é importante nos achegarmos diante de Deus com o nosso coração e com boas intenções. Porque Deus, irmãos, Ele sonda os nossos corações. Então nós temos que fazer, irmãos, um check-up da nossa vida e começar a entender por que eu estou me achegando diante de Deus. Por que eu estou pedindo isso ao Senhor? Por que eu estou clamando isso ao Senhor? É apenas para mim? É apenas para que eu seja reconhecido? É apenas para o meu próprio bem? Ou é para que o Senhor seja exaltado e outras pessoas sejam abençoadas? Irmãos, eu creio num Deus que ouve orações. A Bíblia diz, irmãos, que Deus não está com os ouvidos tampados, a mão do Senhor não está escolhida. Os nossos pecados muitas das vezes impedem nos achegarmos diante de Deus, mas o Senhor está lá com as mãos estendidas. O Senhor não está com o ouvido tampado. Ele é um Deus que ouve oração. Ele é um Deus que atende o nosso clamor. Mas chegou o tempo, irmãos, de nós buscarmos ao Senhor e orar por intenções que agradem ao Senhor, não apenas para o nosso bem, não apenas para nós mesmos, mas para que o Senhor seja glorificado em todo o tempo na nossa vida. Quando você for a Deus, vá com boa intenção. Vai diante do Senhor: Senhor, eu quero isso, mas para que outras pessoas sejam abençoadas. Eu quero isso, mas para que o reino do Senhor progrida, para que a obra do Senhor cresça, para que o Senhor saiba que eu sou o teu servo e que o Senhor pode me abençoar, porque se o Senhor me abençoar, eu não vou sair da tua presença. E no versículo de número 4, ele segue dizendo assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui ele está usando uma metáfora do adultério para mostrar aqui a traição espiritual. Porque, irmãos, Jesus, ele é o noivo. E nós somos a noiva de Cristo. Mas ele usa essa metáfora aqui, irmãos, do adultério para falar acerca da infidelidade. Tanto é que ele diz aqui, não tem como, irmãos, eu querer ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Porque a partir do momento que eu aceitei Jesus como sendo o meu Senhor, a partir do momento que eu professei, Jesus é o meu Senhor, entreguei a minha vida para Ele, eu quero servir a Ele de todo o meu coração, irmãos, não tem como voltar atrás.
Não tem como voltar atrás. Nós servimos a um Deus, e esse Deus, ele é um Deus zeloso. Só que nos dias de hoje, irmãos, nós temos visto muito isso. Pessoas que se dizem cristãs, mas querem ser amigas do mundo. Pessoas que se dizem, eu sou de Deus, mas querem compartilhar com aquilo que não é de Deus, com aquilo que provém do mundo. E a Bíblia, irmãos, ela é bem clara, não tem como eu ser amigo de Deus e não tem como eu ser amigo do mundo. Irmãos, eu queria tanto nesta manhã trazer uma mensagem, sabe, receba, Deus está fazendo, Deus está abrindo a porta. Eu orei, irmãos, Deus me deu essa palavra, eu falei, Senhor, é isso que eu vou ministrar, porque a mesma palavra que vai aí, primeiramente, vai aqui. Então, irmãos, isso é o evangelho, é a palavra de Deus. Infelizmente, irmãos, nós temos visto muitos escândalos por aí, dentro das igrejas, na internet, porque as pessoas, irmãos, que outrora estão dentro da casa do Senhor, estão lá em amizade com o mundo. Às vezes está lá, irmãos, participando das coisas mundanas, que não agradam ao Senhor, e colocando o versículo bíblico, como que um versículo bíblico vai apagar tudo aquilo que ela está fazendo que não agrada ao Senhor. Irmãos, não nos enganemos, o evangelho, irmãos, ele é mudança de vida, ele é transformação. Se eu quiser ser amigo de Deus, irmãos, eu vou ser inimigo do mundo. Se eu quiser ser amigo do mundo, eu vou ser inimigo de Deus. Não estou com isso querendo dizer, irmãos, que não podemos participar de nada. Agora eu sou cristão, não posso fazer mais nada. Não, nós como cristãos, irmãos, temos que ir muitas das vezes em lugares onde as pessoas estão em trevas, mas quando nós chegarmos lá, nós temos que ser luz. Mas quando nós chegarmos lá, nós temos que ser sal. Mas quando nós estivermos lá, nós temos que ser diferentes, porque foi para isso que Deus nos chamou. Mas nos dias de hoje nós temos visto, irmãos, pessoas que estão se amoldando com os costumes do mundo. Sabe o que é, pastor? Mas eu tenho que ser igual, eu tenho que me amoldar, porque se eu não for igual, não tem como eu ganhar aqui a pessoa. Não, irmãos, você tem que ser diferente. A luz do Senhor, ela tem que brilhar nos nossos corações. Mas sabe qual é, irmãos? Muitas das vezes o nosso problema é que nós queremos agradar a todo mundo. Há uma síndrome, irmãos, eu estava vendo esses dias aí, chamado síndrome nice guy, que em inglês quer dizer a síndrome de uma pessoa boa, né? A síndrome da pessoa legal. E muitas das vezes é isso que nós estamos querendo ser, irmãos. Eu tenho que ficar bem na fita com todo mundo. Não é assim? Então, para ficar bem na fita com todo mundo, eu não posso falar de Jesus. Tenho que ficar quietinho ali. Para estar bem na fita com todo mundo, eu tenho que falar do jeito que eles falam. Para ficar bem na fita, eu tenho que vestir do jeito que eles vestem. Eu sei que Deus tem as suas diversas maneiras de fazer a obra, irmãos. Mas muitas das vezes nós estamos indo ao extremo. Aonde nós formos, nós temos que testemunhar a Cristo na escola, na faculdade, no trabalho. Porque se as pessoas olharem e falarem assim, nossa, eu nem sabia que você é cristão, eu nem sabia que você é crente, eu nem sabia que você serve a Jesus, porque a atitude, irmãos, já demonstra realmente a quem a pessoa serve. Então nós não devemos, irmãos, ter essa síndrome do nice guy, eu quero agradar, estar bem na fita com todo mundo. Não, irmãos, o que importa é agradar a Deus. Já disse, mais importa agradar a Deus do que agradar aos homens, porque se você quiser agradar os homens, você vai aborrecer ao Senhor. Mas se você levar uma vida para a glória do Senhor, pode ter certeza, irmãos, que em toda situação que você estiver, é o Espírito Santo de Deus quem vai te ajudar. E com esta palavra, irmãos, Deus está nos convocando a sair de cima do muro, servir a Jesus, irmãos, é um caminho que não tem volta, e nós devemos representar o reino de Deus nessa terra, porque nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Quantos recebem essa palavra? Aplaude bem forte o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos caminhando. Não vou ler até o versículo 10 não, tá, irmãos? Fiquem em paz. Mas o versículo 5, ele diz, ou cuidai vós, que em vão, diz a Escritura,
o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Irmãos, veja o porquê dele estar nos exortando de todas essas coisas. Porque o Espírito que habita em nós, ele tem ciúmes. O Espírito que está em nós, irmãos, ele é zeloso. Em Êxodo 20 fala que ele é um Deus zeloso. Por isso que lá nos 10 mandamentos ele diz, olha, não farás imagens de escultura, não farás nada semelhante nos céus ou na terra, não colocarás outros deuses diante de mim, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai, honra a tua mãe. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele é zeloso. Por que que Deus, irmãos, usou Tiago para trazer aqui esta mensagem aos cristãos daquela época? Porque ele é um Deus zeloso. Se Deus não fosse zeloso, irmãos, Deus iria falar para nós, faz o que você quiser. Vai, faz o que você quiser, não tem problema nenhum. Mas Deus, ele é tão zeloso, assim como um pai é zeloso para com seu filho, que ele diz, não vai por esse caminho. Que ele diz, não faça isso. Que ele diz, abre mão daquilo outro. Porque o Espírito que está em nós, ele tem ciúmes. Assim como o esposo tem ciúmes, aquele ciúmes bom, não doentio da sua esposa e vice-versa. Irmãos, o Espírito Santo, ele tem ciúmes quando ele vê, irmãos, nós idolatrando coisas, nos prostrando diante de outras coisas, dividindo a glória dele. Porque, irmãos, ele é zeloso, ele quer a cada dia mais que nós estivemos perto dele. Assim como um pai quer ver o seu filho perto, o Espírito Santo, irmãos, ele deseja que a cada dia mais nós venhamos nos achegar a ele. Quando nós começarmos a entender isso, o Espírito Santo, ele habita no meu coração, então é por isso que ele está me corrigindo. O Espírito Santo, ele habita em mim, ele quer ver o meu bem, então é por isso que ele está falando comigo. Ele tem ciúmes de mim. Irmãos, não é tão bom você saber que tem alguém que tem ciúmes de você, alguém que cuida de você, alguém que zela por você. Se hoje nós estamos aqui, é porque o Espírito Santo, ele tem zelo de cada um de nós, e nós viemos aqui para dizer que ele é bom, e a misericórdia dele dura para todo sempre. Irmãos, esse Deus, ele quer continuar cuidando de mim e de você, por todos os dias das nossas vidas. Esse Deus, ele cuida de cada um de nós. E o verso 6, ele diz, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Ou seja, Deus se opõe ao soberbo, mas ele concede graça e favor ao humilde. Aqui, irmãos, fala de confiança nele. Tem pessoas, irmãos, que às vezes ela tem dificuldade de confiar em Deus. Principalmente, irmãos, quando a pessoa ela tem posses, quando a pessoa às vezes ela tem várias coisas que ela pensa assim, eu não preciso confiar em Deus. Os países, irmãos, em que as pessoas menos servem a Deus, são os países mais desenvolvidos. Porque a pessoa tem saúde, porque a pessoa tem vestuário, porque a pessoa tem comida, a pessoa tem tudo. Aí ela diz, para que eu vou buscar a Deus? Apesar de que para buscar a Deus não é apenas para essas coisas. Tem muitos que buscam a Deus apenas por essas coisas. Mas eles pensam assim, está tudo bem, tenho saúde, tenho comida, tenho moradia. Para que eu vou querer esse Deus? A Bíblia diz, irmãos, que Deus dá graça aos humildes. Aqueles que nele confiam, independente de como está a tua vida, eu continuo confiando no Senhor. Como diz os Salmos, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Ah, meu irmão, a nossa confiança tem que estar em Deus, tem que estar no Senhor. Ah, meu irmão, como Deus se agrada, quando Deus ele olha para nós, ele diz assim, ó, ali vai um homem ou uma mulher que confia em mim, que depende de mim. Como disse o Senhor Jesus,
Jesus, sem mim nada podeis fazer. Como Deus se agrada, irmãos, quando Deus ele vê a gente na nossa caminhada, mas eu não estou confiando lá na minha conta bancária, eu não estou confiando lá porque eu tenho conhecimento de A, B ou C, mas eu estou confiando em Deus, porque essas coisas de uma hora para outra podem ir embora, mas eu permaneci inabalável, porque a minha vida não está firmada na areia, mas a minha vida está firmada na rocha, e a rocha é Cristo Jesus. Então vento pode soprar, a tempestade pode vir, mas a casa vai estar de pé, porque está firmada na palavra, está firmada na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É uma luta, é uma guerra espiritual, essa é a vida do cristão. Mas como resistir, irmãos, o inimigo? Dizendo, está amarrado? Está amarrado, o inimigo está amarrado. Como que eu vou resistir o inimigo? Antigamente alguns falavam, sangue e fogo. É assim que eu vou resistir o inimigo? Não é, irmãos. A pessoa pode ficar o dia inteiro ali falando, está amarrado, está amarrado. Não é assim que você vai resistir o inimigo. Resistir o inimigo, segundo a palavra, é ser obediente a Deus. Aleluia. Irmãos, não tem forma melhor de resistir o inimigo do que eu obedecer a palavra do Senhor. Aleluia. Resistir o inimigo sendo obediente. Porque se eu for obediente, irmãos, o inimigo ele vai bater em retirada. Ele vai vir por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai ter que fugir. Ele vai continuar tentando, irmãos. Mas eu estou sujeito a Deus. Eu estou resistindo o adversário pela palavra, como foi Jesus no deserto. O diabo dizendo para ele, transforma esta pedra em pão. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Todo esse reino eu te darei, se prostrado me adorares. Está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus e somente a Ele prostrarás. Lança-te daqui a acolá, porque está escrito que aos anjos dará ordem ao seu respeito, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus resistiu o diabo no deserto pela palavra. Irmãos, é pela palavra, é pela obediência que o adversário ele vai fugir. E a Bíblia que depois de toda aquela situação, vieram os anjos de Deus e serviram a Jesus ali naquele deserto. Você quer ter a bênção de Deus na tua vida? Irmão, seja sujeito, obediente à vontade do Senhor, porque aí o diabo ele vai fugir, o diabo ele não vai se achegar. Você quer ver a bênção de Deus sobre a tua vida? Obedece o Senhor mesmo no meio do deserto. Não ceda às tentações do adversário, porque no tempo oportuno, a boa mão de Deus, ela te abençoará. Quantos podem aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus? Pode se colocar de pé, irmãos. E para encerrar o versículo 10 ele diz, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Nos versículos anteriores, Tiago, ele nos convoca a se achegar a Deus, purificar o nosso coração e arrepender dos nossos pecados. Só assim Ele nos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Não é como as pessoas dizem, irmãos. Os humilhados serão exaltados. Todos já ouviram isso aqui, né? Às vezes a pessoa está lá num período difícil. Alguém que ela pediu uma ajuda, não estendeu as mãos. Aí ela vai lá, os humilhados serão exaltados. Não, irmãos, é os que se humilham diante de Deus. Porque nem sempre, irmãos, os humilhados serão exaltados. Mas é aqueles que se humilham diante de Deus. Você chegar diante do Senhor e se humilhar diante de Deus, reconhecendo que você precisa de um novo coração, reconhecendo que você precisa se arrepender, reconhecendo que você precisa obedecer a Ele.
aí sim você vai estar se humilhando diante de Deus. Aí sim você pode esperar, porque é promessa de Deus, de que o próprio Deus, ele vos exaltará. Amém? Os irmãos recebem essa palavra? Vamos orar ao Senhor. Senhor,